Olá, pessoal, dando início ao nosso estudo de biologia geral, hoje nós vamos começar essa aula falando sobre célula. A teoria celular afirma que todo ser vivo é constituído de células. Uma célula, para aqueles que são chamados unicelulares, e ou mais células, geralmente múltiplas células, que a gente chama de multicelulares. Esses organismos devem estar inseridos em três domínios da vida. Então, quais são os domínios da vida? Nós podemos agrupar os seres vivos no domínio bactéria, que são esses seres conhecidos por todos, né? A nossa pele, boca, intestino, o ambiente que nós vivemos, são constituídos de bactérias. Nós encontramos esses seres nesses lugares, né? Todo mundo conhece uma bactéria. Quem sabe você já até contraiu alguma doença causada por bactéria. Um outro grupo chama Archaea, que são menos conhecidos. Geralmente eles são encontrados em ambientes extremos, seja de temperatura, lembra uma fonte termal, por exemplo, né? Você pode encontrar esses seres vivendo lá. Nós podemos encontrar em locais de alta concentração de sais, é outro ambiente extremo. Por exemplo, Mar Morto, nós podemos encontrar árqueas. Nós podemos encontrá-los também em ambientes de alta concentração de metano. Esse ambiente que é tóxico para muitos organismos, esses seres conseguem viver lá muito bem. Então, acredito que você talvez não tenha ouvido falar desses organismos. No passado, esses organismos eram todos inseridos dentro desse grupão anterior chamado bactérias. Mas os cientistas investigando esses seres perceberam que eles são diferentes. Diferença em parede celular, diferença de ribossomo, uma série de diferenças genéticas, né, e bioquímicas permitiram separá-los. Então, nós temos o grupo das bactérias, enorme, bem diversificado. Naturalmente, temos o grupo das arcas. Os mais conhecidos desses domínios aí são os seres que nós chamamos de eucariontes, dentro desse grupo chamado eucária. Vamos entender daqui a pouco por que chamada eucária, né? Mas eles são fungos, são algas, são plantas, são animais e são protozoários. Então, esses organismos aí, bem diversificados, é chamado de eucária. A origem deles, naturalmente, considerando o ponto de vista evolutivo da origem da vida, o primeiro ser que surgiu era um procarionte simples, né? E aí, abrindo essa figura aqui, a gente percebe que ao longo de bilhões de anos, eles se diversificaram, dando origem ao que nós temos hoje nos três domínios. Nós percebemos, né, que a origem pode ser múltipla, mas no final, essa variação toda que aconteceu ao longo de bilhões de anos resultou nesses três domínios aí com uma vida, a vida apresentando uma diversidade extraordinária. Não vamos entrar em detalhes do estudo de bactérias e arqueias. Aqui o nosso objetivo é reconhecer quais são os tipos de células que existem, porque nós vamos estudar a célula. A célula é a unidade de forma, é a unidade de função e a unidade de reprodução. Isso é o que diz a teoria celular, não é? Depois de muitos anos de investigação, naturalmente isso já é verdade inquestionável. Todo ser vivo, ele é constituído de células. Mas quais são os tipos celulares que existem hoje? Ou seja, se eu pegar todos os organismos e identificar as suas células, quantos tipos nós podemos identificar? São apenas dois: célula procariota e célula eucariota. Aqueles dois domínios que nós vimos agora mesmo, o domínio bactéria e o domínio arquea, esses organismos têm célula do tipo procariota. Enquanto que os demais, que eu disse aqui, ó, fungos, algas, plantas, animais, protozoários, têm a célula que nós chamamos de eucariota. O termo não tem um significado tão grande, né, assim para nós hoje, mas o procariota seria o primeiro núcleo, o núcleo primitivo, né, algo assim. E eucariota seria algo do tipo núcleo verdadeiro. O sufixo cário quer dizer núcleo. Pró seria primitivo primeiro e eu seria verdadeiro. Então, células eucariotas têm núcleos e célula procariota não tem. Para você saber a diferença entre elas, eu preciso abrir essa figura para que você possa perceber a diferença. Primeiro, essa célula procariota aqui que não está identificando se é uma bactéria ou se é uma arquea. A não ser que a gente dissesse, como está escrito aí também, obviamente, né, que a sua parede celular é feita de peptídeo glicano. Mas aqui é como se eu estivesse apresentando as duas, tá bom? Porque célula procariota é encontrada tanto em bactéria quanto em arquea.
Aí observe, dê uma olhadinha nessa célula que você vê. À direita, o que nós temos é uma fotografia mesmo, tirada de microscopia eletrônica. E à esquerda seria a concepção artística. Esse emaranhado que você está vendo aí, talvez eu consiga indicar aqui, ó, com o mouse, mas isso que a gente chama de cromossomo é um cromossomo único e grande, que tem uma única molécula de DNA. É aí que a informação genética está armazenada. Ele está mergulhado no citoplasma em uma região que os cientistas costumam chamar de nucleóide. Então, o nucleóide é uma região onde o DNA da célula está localizado. Então, observe que não tem um envoltório. Chama atenção também que o citoplasma só tem uma única organela e não membranosa, que é chamada de ribossomos, né? Os ribossomos são organelas relacionadas à produção de proteínas, que nós vamos estudar no próximo tópico. No próximo tópico, vamos estudar o citoplasma, as organelas, e nós vamos estudar aí a função dos ribossomos, né? Outra coisa que tem externamente é uma parede celular. Então, as bactérias e as arcas, de modo geral, têm parede celular também. E é assim que a gente entra na célula, nós encontramos a membrana, que deve ser comum a todas as formas de vida. Uma série de outras estruturas que bactérias têm, que exercem diferentes funções, mas aqui o nosso objetivo não é identificar cada uma dessas partes e falar de suas funções, mas apenas reconhecer uma célula como sendo procariota. Então, o que caracteriza? O seu material genético encontra-se disperso no citoplasma e a única organela presente é o ribossomo. Ok? Então, qualquer organismo que nós encontrarmos aqui nesse planeta ou em outro planeta, né, que apresenta essa estrutura, nós vamos chamar de procariote. Já a célula eucariota é uma célula mais complexa. Ela vai apresentar uma série de estruturas membranosas no citoplasma e, é claro, o núcleo. Aqui, nessa nossa figura, eu estou usando como exemplo uma célula animal e uma célula vegetal. Não significa que sejam só esses seres. Vocês lembram disso? Nós falamos que algas, não é, fungos e protozoários têm esse tipo de célula. Aqui estamos usando apenas os dois como modelo para você identificar. Qualquer uma dessas células deve apresentar uma estrutura chamada núcleo. Olha, como regra é um, né? Pode apresentar mais de um núcleo. Aqui nós temos uma estrutura complexa que apresenta uma série de componentes, por exemplo, um envoltório nuclear. E dentro do núcleo nós encontramos o material genético, que pode ser um ou mais cromossomos, geralmente vários cromossomos, né? De modo geral é assim, vários cromossomos com várias moléculas de DNA. Encontramos também o líquido aí, que é bem próprio, né, dessa estrutura, e encontramos também uma organela chamada nucleolo, que é onde ocorre a produção de ribossomos. Essa estrutura chamada núcleo vai ser estudada por nós mais à frente, e se você entender a importância dela, não é? E as funções que essa organela ou essa estrutura, né, da célula desempenha. Então, toda célula eucariota tem a estrutura chamada núcleo. Mas dando uma olhada no citoplasma, você vai perceber que tem uma série de organelas aí complexas, né? E essas organelas são, no geral, membranosas, ou seja, ela é envolvida por membrana. Então, organela como complexo de Golgi, retículo endoplasmático, que é subdividido, né, em rugoso e liso, eles são organelas membranosas. Como nós temos os lisossomos que também são assim. Além disso, nós temos outras organelas complexas, como o mitocôndrio, encontrado tanto em célula vegetal quanto em células animais, e em outros organismos também, obviamente, né? Raramente um organismo não tem mitocôndria, mas como regra tem. Vamos explicar depois a origem dela, não se preocupe. E além disso, nós também temos uma organela bem complexa aí, chamada cloroplasto. Essa é encontrada em algas e encontrada em plantas. Quando nós mostramos aí as duas, nós percebemos que a célula vegetal tem parede celular, né? A célula animal não tem. Mas nos outros organismos, fungo tem, a alga também tem. Alguns protozoários, que a gente chama de protozoário, na verdade são protistas, pode apresentar também essa parede celular. E nós vimos, obviamente, que as bactérias e arqueias também têm. A gente consegue distinguir esses organismos pela composição química
da membrana. Vamos, aliás, da parede celular. Então, vamos depois distinguir isso mais tarde, quando a gente estiver estudando, ok? Então, aqui nós compreendemos os dois tipos celulares e aprendemos como diferenciar esses dois tipos, né? Célula eucariota e célula procariota, ok?